Olá, meus queridos telespectadores. A partir de agora, vocês estão em Conexão Legal. Antes de iniciar esse programa, eu queria agradecer a você aí de casa, que esteve conosco, não só nos demais programas, mas também no nosso fórum, no primeiro Fórum de Globalização em Pesquisa do IDC. Aliás, essa série de programas é feita em homenagem ao nosso fórum. Este é o terceiro programa. Neste programa, você irá contar com a palestra da professora Eleonora Altruda. Bom dia, especialmente aos nossos estudantes, interessados pelo assunto. Quando a gente é professora, a gente tem uma ligação muito grande com os discentes, porque eles, no fim, acabam mudando, como disse o professor Ives, as tendências e criam comportamentos e multiplicam conhecimento. Então, eu fiquei muito feliz em ver o peso dos estudantes aqui na nossa dissertação. De modo que, eu até conversei com o Dr. Tardelli agora, na nossa época, além das cartas, nós também punhamos perfume, para mandar uma cartinha para o namorado. Então, nós tínhamos aquele quê de romantismo, e parece que isso não existe mais, porque não tem perfume no e-mail, Acho que ainda não inventaram nada parecido com isso, que você possa cheirar a tela do computador e saber que, enfim, você gosta de um almíscar ou você gosta de algum outro tipo de perfume, E outra coisa interessante, eu fui aluna do professor Amaury, fui aluna do professor Ives no Mackenzie, e hoje estar aqui com eles, participando dessa banca, é uma honra, depois de 25 anos de formada. É um prazer muito, muito, vocês não têm noção do prazer que a gente tem de estar sentado aqui e, enfim, sentindo essa vontade e essa presença magnânima deles é uma coisa fantástica. Eu espero que vocês tenham um dia esse prazer, com certeza. Os velhos mestres são os melhores. É como o vinho, doutora Rita? Nós temos aqui, rapidamente, também não vou me estender por causa do horário, a incumbência de fazer um distintivo entre a lei postal americana e a lei postal brasileira. Por que a lei postal americana? Porque, mais do que referência, apesar de sermos um país latinizado, nós estamos dentro dessa aldeia global, então as grandes empresas, os sistemas de informática, todas as partes que convergem para a disseminação de informações, elas têm um padrão protocolado, não é verdade? Um protocolo de identificação, um protocolo de correspondência via americana. Então, hoje você tem sistemas que conversam em linguagem Java, em linguagem Adobe, em linguagem não sei o quê, e elas vêm, obviamente, do Vale do Silício, E toda a pesquisa que se faz, todas as descobertas, elas têm um quê do padrão americano. A gente não pode esquecer que eles foram grandes desbravadores e, em comum, têm conosco a extensão territorial. São países continentais, o Brasil e os Estados Unidos. Haveria uma forma de se comunicar e contar o que aconteceu como colonizados que fomos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a colonização britânica, em grande parte, fazia com que todos os ordenamentos jurídicos viessem da Europa, lá de além-mar, e, no final, incentivados pelo American Way of Life, tivessem que codificar uma regra para que essas comunicações fossem feitas. Por volta de 1692, por exemplo, existiu um ordenamento, foi uma concessão de 21 anos, que foi dada pelo rei William e pela rainha Mary ao americano Thomas Needle, para erigir e estabelecer dentro das partes principais das colônias americanas e as plantações, um escritório para receber e despachar as cartas e encomendas que chegavam, então, da colônia para os Estados Unidos. Isso foi, não sei se vocês se lembram, existem algumas menções de filmes, os carteiros empossados lá em cavalos, e eles saíam e batiam no peito e diziam, nem a neve, nem a chuva, nem o calor e nem o escuro da noite deterão esses mensageiros da rápida conclusão das respectivas rondas. Para quem é mais novo, vai ver isso nos desenhos do Zé Colmeia, existem lá os desenhos dos carteiros dizendo que nada vai detê-los na entrega dessas cartas. Então, isso foi efetivamente um bordão que eles utilizavam naquela época. Obviamente,
não houve um consenso maior por conta da extensão territorial e por conta das 13 colônias que se faziam presentes no ordenamento, para se poder dizer que havia, então, uma instituição forte, até que, em 1775, Benjamin Franklin resolveu dizer, não, isto aqui é um correio e assim vai ser. Então, vamos, então, edificar o Post Office Department, que foi, então, até 1971 conhecido. Houve lá uma lei de reorganização postal, que foi entabulada pelo presidente Richard Nixon, e em 1970, aquele Department of Office in United States foi substituído pela USPS, que é conhecida hoje como United States Postal Offices. E essa lei entrou em vigor em 1º de julho de 1971, e o padrão no correio, até então, vem sendo mantido como se conhece. O que acontece? Nós temos discutido monopólio lá também tem monopólio, né? Como é que a gente vai fazer uma distinção entre monopólio aqui? Lá é porque lá tem monopólio se nós temos uma consciência mais capitalista do que americano. Óbvio, por consequência econômica, por consequência de conquista, esse monopólio tinha que se perfazer como um sistema de império. Mas isso em 1971 é a maneira de se verificar a possibilidade de disseminar e controlar a comunicação num estado tão vasto como aquele, que não deixa de ser diferente como o nosso estado, na verdade. Existem, no sistema americano, 2 atribuições para efeito deste monopólio, né? Eles chamam em PIS, que são os serviços postais expressos, ou Private Express Statutes, e o acesso à caixa postal, que todo mundo conhece como P.O. Box. Então, qual é a diferença de uma e outra? PES, os serviços expressos, eles se classificam em urgente e urgentíssimo. Se você tem, por exemplo, uma carta para ser entregue, porque existem, obviamente, diversas denominações que vão ser explicitadas aqui pelos nossos palestrantes, a distinção entre o que entra na parte de monopólio e o que não entra é dada, na maior parte da regra, pela urgência na carta. Então, você tem a carta para ser entregue, ela é urgente. Essa urgência ela é feita pelo correio americano. Ele não pode ser delegado para um DHL, por exemplo, ou para uma outra empresa que poderia explorar essa possibilidade mais fartamente. E nós sabemos que lá eles têm um problema muito sério, né? O governo americano ele criou uma agência postal, como se fosse uma empresa pública, quase pública, mas é extremamente ineficiente. Ela não funciona como nós temos uma noção vaga do que funciona o correio. As instituições mais críveis que nós temos hoje no Brasil são o Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo e os Correios, né? A gente acha que funciona, mas verificando as mazelas pelos quais 500 cidades, imagina uma sem comunicação, imagina 6.000 pessoas sem comunicação, você diz, meu Deus, aonde vai ficar esse assunto? Meu nome é Leandro Pinto. Eu sou o vice-presidente do IIDC, Instituto Internacional de Direito Comparado. E nós temos um compromisso toda semana com você, cidadão, para lhe mostrar um pouquinho mais do direito comparado e dos seus direitos enquanto pessoa brasileira. Eu convido você a estar conosco no www.iidc.org.br. Lá você poderá, por exemplo, indicar pautas para o Conexão Legal e indicar também convidados. Meu muito obrigado e até a próxima. As relações internacionais sempre foram o principal alicerce do desenvolvimento humano, desde as relações comerciais, sociais e culturais. Esse mesmo direito não só é indispensável nesse contexto, mas serve como instrumento de desenvolvimento social, moral e essencialmente ético. Foi assim que todas as nações se desenvolveram. O Instituto Internacional de Direito Comparado tem como missão aprimorar e estabelecer normas mais claras do desenvolvimento da sociedade. Filie-se ao Instituto, preencha sua ficha e ganhe um livro do Dr. Regis de Oliveira. É fácil, entre no site www.iidc.com.br, clique em Cadastre-se, preencha o formulário e concorra ao livro. Eu gostaria de lembrar você de casa
que esse é o terceiro programa de uma série de 6 programas que foram gravados em razão do primeiro Fórum Brasileiro de Pesquisa do Instituto Internacional de Direito Comparado, que teve como tema globalização, monopólio estatal e lei postal. Em razão do nosso fórum ter sido um sucesso, nós iremos editar um livro. Livro esse com todas as palestras e também com as considerações e conclusões. Conclusões estas que eu e o professor Régis de Oliveira iremos escrever. Você de casa pode ser o primeiro a ganhar esse livro. Ingresse no nosso site iidc.org.br, se associe ao nosso instituto e você já estará concorrendo. Você pode ser o primeiro a receber esse livro, hein? Eu queria agradecer a você aí de casa, que esteve conosco, não só nos demais programas, mas também no nosso fórum, no primeiro Fórum de Globalização em Pesquisa do IIDC. Aliás, essa série de programas é feita em homenagem ao nosso fórum. Este é o terceiro programa.